Irmãos, mais uma vez boa noite, Deus abençoe a sua vida. Hoje quem estaria ministrando a palavra seria a pastora Raquel. Ela falou, mas hoje é o dia dos pais e seria interessante você estar ministrando a palavra. Eu falei, ok, sem problema algum. A palavra de Deus ensina que a gente não deve, que a gente deve aproveitar as oportunidades. Amém? Mas antes de nós falarmos sobre o assunto de hoje, nós estamos aqui com duas visitas, o Robson Muniz, ambos são evangélicos, o Robson Muniz e a Kelly Muniz. Onde estão? Onde estão? Robson e Kelly, onde estão? Não estão? Ah, está ali atrás. Deus abençoe sua vida, amém? Glória a Deus, a Kelly, amém. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Irmãos, nós vamos falar hoje, como o tema é Dia dos Pais, a gente está com poucas pessoas na igreja hoje, devido também ao dia, né? Isso é bom, quando eu vejo uma certa ausência, a gente sabe onde estão, né? E por que estão. Deus tem feito uma obra nas famílias. Mas nós vamos falar de alguns exemplos bíblicos de pais selecionados que a palavra de Deus, a escritura dos céus, ela destaca. Houveram vários, houveram muitos homens, mas eu quero aqui selecionar, já está selecionado alguns homens, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso, amém? Mas antes disso, eu quero ler somente novamente o texto de Salmos de número 128. Põe para mim Salmo de número 128. Verso 1. Diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Vou ler novamente. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Eu quero destacar o versículo 1 que fala assim, quer ver? Volta para mim, por favor. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Nós vamos orar e vamos ver o que o Senhor tem para falar conosco nesta noite. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos na tua presença e pedimos a tua graça sobre nós. Que esses minutos que nós estaremos falando da tua palavra sejam minutos imprescindíveis para entendimento daquilo que é a nossa condição de pais, de homens. Fala conosco, nos dá a tua bênção, a tua graça, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Se você pegar alguns homens bem-sucedidos, se você tiver oportunidade, eles sempre vão falar assim, ó, graças a Deus, eles sempre vão usar esse jargão. Mas se você andar nos pormenores da vida dessas pessoas muito bem-sucedidas, você vai observar que falta alguma coisa. E esse texto que nós lemos, o versículo de número 1, que fala assim, bem-aventurado. A palavra, se não me falha a memória, aventurado é aquele que ele é bem abençoado, ou ele vai bem. Aventurado, ou seja, nas suas aventuras, ou seja, na sua trilha, no seu caminho, no seu percurso de vida, ele fala assim, é bem-aventurado, é bem-sucedido aquele que teme a Deus e anda nos seus caminhos.
O homem que não teme a Deus, ele pode ser muito bem sucedido em algumas coisas na sua vida. Ele pode, que nem um texto de um filósofo, ele estava escrevendo, e ele, em dos seus textos, ele diz assim: você perde muito tempo em cuidar a sua casa. Você trabalha muito de noite pela sua casa. Você muitas vezes deixa de viajar pela sua casa. Você deixa muitas vezes de comer pela sua casa. Você deixa de dormir mais cedo, acordar mais tarde por causa da sua casa. Mas o maior problema não é isso, o maior problema é a sua ausência na sua casa. Então muitos homens hoje, nós vemos que trabalham, eu conheço vários. Eu sou uma pessoa que se deixar eu viro 24, 30 horas trabalhando. E Deus não quer que a gente seja somente isso, um produtor ou uma usina de recursos e de trabalho. Deus quer que você aprenda, versículo de número 2, o que o texto fala. Do trabalho das mãos você será feliz e tudo te irá bem. Então Deus, ele quer nos dar um equilíbrio. Eu conheço muita gente que começou a trabalhar e vai, daqui a pouco ele, não, acho que não é bem assim. Deus, ele nos dá momentos e horas precisas para que nós, tanto homem quanto mulher, trabalharmos e aprendermos a ser felizes em tudo, para que tudo nos vá bem. Então nós vamos ver alguns homens na Bíblia, exemplos bíblicos, de homens que ouviram a voz de Deus. Eram homens de muito trabalho, eram homens de muita dedicação, mas eram homens que temiam ao Senhor, e por causa do seu temor, por causa de temerem a Deus, tudo foi bem e deixou a eles um legado. O primeiro exemplo é o caso de Abraão, Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 17, versículo 1. Gênesis 17, 1. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, aparece o Senhor e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Continua. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, será pai de muito numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de muito numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecunda extraordinariamente, e te farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência, no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Você observa que antes de Abraão completar 100 anos, Deus aparece a ele e fala com ele. E quando Deus fala com ele, o que ele faz? Ele se prostra, reconhecendo a soberania e a autoridade de Deus sobre a vida dele. E quando ele se prostra, ele recebe uma palavra. Nenhum de nós, sendo pai ou mãe, conseguimos fidelizar, conseguimos até os homens que um dia nunca frequentaram uma igreja, homens que você fala, esse daí, ele honra a palavra pelo fio de bigode. Você vai observar que esses homens que foram grandes homens nas suas famílias, com o rosto de um homem batalhador, sofrido, mas um homem supridor, você vai observar que quem o gerou e quem ele também gerou, tinha algo diferente. E qual era? Respeitar Deus, temer a Deus, estabelecer uma comunhão.
E Deus está dizendo a mim e a você, nós não sabemos. O que virá para os próximos anos na face da terra, nós não sabemos. Nós vemos aí o último caso de acidente que aconteceu de um avião, um dos aviões mais seguros do mundo, é o monomotor. Porque se ele perde força no motor, a própria hélice ajuda a o sustentar. O pastor que eu fui lá pregar em Cuiabá, ele é piloto e mecânico de avião. Ele falou para mim, é uma das aeronaves, as aeronaves turbohélices as mais seguras do mundo. O jato, aí falou, eu tenho medo. Eu falei, mas esses aviões a jato que atravessam o mundo? Ele falou assim, aquele que um dia você já foi, aviões de 4 motores, 3 motores, então, quando ele alcança uma certa velocidade, desliga a metade dos motores e voa com a outra metade dos motores. E se der pane em algum, eles têm um backup. Mas diz lá que houve um problema aéreo e caiu. Então aquilo que... E aí você vê reportagens de pessoas que ele perdeu o horário, perdeu o voo foi transferido. Se acontece com algum de nós, você vai falar assim, não, foi o diabo, não, está amarrado, estou viajando, todo esse problema, e no fim, quem ficou fora do voo, ficou vivo. E essa questão de temer a Deus, como Abraão temia a Deus, para nós homens, nós precisamos entender uma coisa, existem coisas que não dão certo na hora certa que nós desejamos, porque Deus tem um tempo melhor para você receber. E nós precisamos ter esta consciência. Diz lá que quando Abraão, ele atinge a idade de 99 anos, o Senhor falou com ele. Então, a maturidade que Deus via em Abraão não era uma idade cronológica, e sim uma idade de entendimento que Abraão iria receber. E eu declaro sobre a tua vida esta palavra em nome do Senhor Jesus. Que você, homem, pai, ou você que é mãe solo, como diz hoje, você que cria, cuida dos seus filhos sozinho, que o Senhor te dê, que você possa ter temor a Deus e entender que o teu temor é o princípio de sabedoria para você construir uma família solidificada na base chamada Deus, em nome de Jesus. O segundo caso é o caso de Jacó, né? O segundo caso de um pai transformado. E voltando só o raciocínio do primeiro, por ele ouvir, e Deus falou assim, eu abençoarei toda a tua descendência. Nós somos a descendência de Abraão. E ele falou que toda a sua descendência será como a areia da terra e as estrelas dos céus. Então você precisa entender que por causa de alguém que temer a Deus, Deus abençoou não só ele e a sua casa, mas toda a descendência. E eu declaro sobre a tua vida, você e a sua casa serão abençoados em nome de Jesus Cristo. Quem crê nisso, diga amém em nome de Jesus. Amém. O segundo caso é o caso de Jacó. Nasceu debaixo de uma sentença, suplantador, enganador. E ele e sua casa estavam debaixo de toda uma dor e amarrações, mas diante da dor e a adversidade de sua família, ele busca a transformação. E no val de Jaboque ele vive uma mudança de sorte. Seu nome e sua situação foi mudada de Jacó para Israel. E ele foi um homem que gerou 12 tribos, 12 filhos. Desses filhos tornaram-se as tribos de Israel, conforme descreve o livro de Gênesis. Então você observa que Jacó nasceu dentro de um lar. E se a gente for começar a falar, vai dar uma outra pregação. Mas por falta de um temor e de um princípio, Jacó recebe um nome que não deveria receber. E isso foi construindo dentro dele um futuro maligno. Mas Deus permitiu até um ponto a malignidade acontecer. E depois desse ponto ele tem uma completa transformação. Como nós lemos no val de Jaboque. Se ele não tivesse esse encontro com Deus no val de Jaboque, consequentemente, a sua casa e a sua família
seria completamente deteriorada ou alcançada por malefícios. O que compete a nós homens, primeiro, como Abraão, temer a Deus. Segundo, termos um encontro com Deus. Quando nós temos um encontro com Deus, aquilo que está sobre nós, como dores, amarrações, adversidades, por causa do nosso encontro com Deus, Deus muda, entenda isso de forma figurativa, o nosso DNA espiritual. Tem gente que espiritualmente é amarrado na finança, amarrado no emocional, amarrado com tantas circunstâncias, mas quando nós temos esse encontro, nós somos marcados. E aquilo que seria uma marca de derrota, de amarguras, de adversidades, de choros, de falta de sorte, de situações terríveis, Deus muda. E aquilo que era maldição se torna bênção. E os seus filhos e os filhos dos seus filhos serão benditos na face da terra em nome de Jesus. Se Deus é tão bom, bispo, por que Ele permite coisas ruins acontecerem conosco? E aonde está Deus? Deus está no mesmo lugar, sentado no trono, regendo as nações. Agora, por que Deus permite que nós vivamos e vivemos algumas circunstâncias? Por duas razões. Ou para você achar que você nasceu para isso, e você aceita, ou então você busca um caminho de uma transformação. E essa transformação vai transformar não só a sua vida, mas de todas as pessoas que colarem em você. E você vai ser um canal de bênção. Os problemas geralmente vêm para nós homens. Os problemas geralmente vêm para nós chefes de família, sobre as famílias, para nós lutarmos e sermos bênção para famílias que precisam serem alcançadas também com a bênção que você está recebendo. Então, como Jacó, como Abraão, primeiro, busque o temor. Busque um relacionamento com Deus. Segundo, como Jacó, busque uma transformação, a ponto da sua casa receber uma herança como ninguém nunca recebeu. O terceiro caso de um pai, ele foi diferenciado e obediente. Foi Noé, um homem fiel e justo. Por isso, sua família foi preservada do dilúvio. E a partir dos seus filhos, o Senhor reprovou a terra. Olha só, Noé era um homem que temia Deus, obedecia a Deus, viveu o que Deus queria, construiu o que Deus mandou. Todo mundo riu da sua cara, todo mundo riu. Enquanto eles se casavam, davam-se casamento lá na sua época, Noé, melhor dizendo, estava construindo uma arca que ninguém estava entendendo nada. É isso que nós precisamos, muitas vezes, entender. Qual é a tua régua? O que os outros lá fora falam ou o que você está construindo o que Deus manda? Qual é a tua régua? Qual é verdadeiramente o teu sucesso? O teu sucesso é baseado em um parâmetro de uma régua lá fora, o que os outros vivem ou o que Deus deu a você como responsabilidade espiritual para construir. Porque no dia que você terminar de construir, virá algo que vai preservar a tua casa, mas os de fora não serão preservados. E você precisa entender isso. Quando você opta em fazer o que Deus determinou sobre a sua vida, pode ter certeza, você estabelece uma nova aliança e os teus filhos e os filhos dos teus filhos serão abençoados. Quem está aqui comigo, diga amém em nome de Jesus. Olha o que diz lá Gênesis 9, versículo de número 7 a 10. Quando ele vai, diz que havia uma contaminação terrível na época de Noé. E aí Deus vai e fala assim, eu preciso exterminar isso. Eu preciso resetar, acabar com tudo isso, porque eu dei a esse povo vida, eu dei a eles condição de viverem bem, mas eles estão pecando, contaminando, e eu preciso acabar com isso. E diz lá, que quando ele termina de fazer a arca, o dilúvio vem, depois de um tempo Deus vai, seca as águas do dilúvio. Noé sai da arca e Deus vai lá e faz uma promessa. Sede fecundos, multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Disse também Deus a Noé e a seus filhos, eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência.
e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, quanto os animais domésticos e selváticos que saíram da arca, como todos os animais da terra. Olha isso que Deus falou. A minha aliança não estará somente com você, a sua esposa e os seus filhos, mas todos aqueles que entraram na arca e receberam a bênção da proteção. Os animais selváticos, os animais domésticos que saíram, e com todos os animais da terra, como Deus falou, eu o abençoarei. Então nunca chuta um cachorro, nunca maltrate um animal, porque essa fauna selvática de animais, tanto selvagens quanto domésticos, foram origem de uma arca que foram estabelecidas, e eles são estabelecidos debaixo de uma bênção. Então, se você não tem condição até de ter um animal, doa o animal para uma responsabilidade de alguém que queira cuidar. Mas nunca diga que o cachorro é ruim, que um gato é ruim, porque é obra das mãos do Senhor, de uma aliança que Ele fez. E eu declaro sobre a tua vida, sobre os seus animais, sobre a sua casa, sobre os seus filhos. Seja obediente e a tua casa será diferenciada em nome de Jesus Cristo. Posso ouvir amém? Diga amém. Aleluia. O quarto pai é Mordecai. Foi um pai de coração e posicionado. O texto fala que a história fala que ele era um judeu, cujo bisavô tinha vivido no exílio da Babilônia. Ele adotou Ester, que era sua prima, quando ele ficou órfão. Ele, com zelo, investiu no crescimento da sua família e casa, e enxergou o melhor para a sua casa, e propôs que a sua filha entrasse num concurso para ser rainha. Ela entrou e venceu pela mão de Deus. Ele não dobrava diante do mundo, mas ele se dobrava diante de Deus. Ele não se dobrava diante do mundo, mas ele honrava a Deus. Ele foi perseguido e odiado, mas foi honrado pelo Senhor, e por causa da honra que Deus deu, ele foi preservado, sua casa e toda uma nação. Ele tinha uma sobrinha por nome de Hadassah, que se tornou Ester. E por causa dela, uma nação inteira foi preservada, por causa de um homem que foi posicionado e que tinha um coração voltado a Deus. Quando você entender isso, você não sabe o que você tem dentro da sua casa. Você não sabe. Você não sabe o que você tem. O senhor está falando o que disso daí? Você pode ter um filho, uma filha que hoje é uma criança. Amanhã pode ser um grande juiz, pode ser um grande empresário, e pode ser o melhor de tudo, um grande homem de Deus que vai levar a palavra. Então o que você está fazendo com a herança que Deus está te dando? O que você está fazendo? Só usando ele como benefício? Não. Deus não te deu isso somente para isso. Deus te deu os seus filhos para você entender que o melhor da terra Deus vai te dar quando você for um coração mais obediente e temente ao Senhor, e o melhor de Deus virá sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém? O sexto caso é o caso de Jairo, um pai determinado que renunciava tudo pelo bem dos seus. Olha, o texto diz, lá, abra para mim, põe para mim, por favor, o livro de Mateus, capítulo 9, versículo de 18 a 22. Mateus 9, 18. Diz assim: enquanto estas coisas lhe diziam, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, põe a mão sobre ela e viverá. E Jesus, levantando, seguia, e também os seus discípulos. E eis que uma mulher que durante 12 anos, padecendo de uma hemorragia, veio por detrás dele e tocou na orla das vestes. Até o 22. Porque dizia consigo mesmo: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E voltando Jesus, vendo, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante, a mulher ficou sã. Volta no versículo 18. E quanto essas coisas diziam, eis que um chefe, aproximando, adorou, disse: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem e põe a mão sobre ela e viverá. O que é esse posicionamento aqui? De um homem que entendia que havia uma sentença sobre a sua casa, mas em quem ele percorria e em quem ele buscava ajuda, era suficiente para resolver a sua causa. A nossa vida, ela se resume em dois tipos de dependência: o trabalho para o sustento e uma adoração para uma ordem de Deus dentro da nossa casa. Que nunca falte você, homem, pai ou mãe solo, que nunca falte essas duas características. Quando houver morte na sua casa,
você chega diante daquele que tem o dom da vida e pode repreender todo o mal e toda a morte. E se você tiver a fé como esse homem teve, se o Senhor estender as mãos, ela viverá. Que essa fé esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida. E assim será também, todos os dias, como você deve fazer. Sair de manhã, colocar a tua vida, o teu caminho, os teus minutos, os teus dias e horas nas mãos do Senhor, para que o suprimento venha e supra a sua casa também, em nome de Jesus Cristo. Então seja um homem determinado, aleluias, que renuncie o que for necessário para renunciar, pelo bem da sua casa e da sua família, em nome de Jesus. Quem crê nisso, em nome de Jesus? Mas nós vemos o caso também dessa mulher, que tinha um fluxo de sangue, que ela vivia sozinha e não tinha um marido, e ela foi lá e falou, se eu apenas tocar em suas vestes, eu ficarei sã. É o caso de muitas famílias que nós temos, de repente dentro da nossa igreja, aqui na região do nosso bairro, muitas mulheres que os maridos abandonaram, que foram viver suas vidas, outros que foram alguma fatalidade morreram, e elas se olham e veem que agora, o que eu faço? Não, eu vou para cima, e Deus dá graça. Por quê? Porque ela fala, se eu apenas tiver acesso, se eu apenas tocar nas vestes, eu ficarei sã. E eu quero declarar, tocar nas vestes é entender que precisa de um toque, de uma cobertura, de uma proteção. E eu declaro sobre as mães, sobre os pais, nesta casa, eu declaro esta bênção do Todo-Poderoso sobre a tua vida. Não faltará provisão de todas as coisas na sua casa. Desde o calçado, da meia, da peça íntima, desde um eletrodoméstico, de uma geladeira, tudo que você precisa para ter um conforto, o teu Deus, o teu Pai te abençoará com o fruto do teu trabalho, e você alcançará uma viagem que tudo isso Deus vai te ajudar. Levante cedo, batalhe, guerreia, construa uma história, mas tudo isso você vai alcançar. Diz lá o ditado popular que o sol nasce para todos, tanto para os bons quanto para os ruins, mas aquele que teme ao Senhor, a sua casa irá muito bem. E eu declaro, teme a Deus, busque a Deus, confie a Deus, chama a presença de Deus para a sua casa, e o melhor de Deus acontecerá, e o mal não sucederá, e praga alguma chegará à tua tenda. Quem crê nessa palavra, eu abençoo a vida, você pai. Eu abençoo a vida de você que é mãe e pai também. E eu declaro, não faltará nada, porque a bênção do Senhor está sobre a tua vida, em nome de Jesus. Feliz Dia dos Pais. Amém? Fica de pé. Eu quero orar por você, pela sua casa, pela sua vida, em nome de Jesus. A melhor coisa que um pai possa deixar para o filho é um legado. A herança, o pai constrói e deixa, e se os herdeiros não tiverem mente, capacidade, isso acaba. Mas o legado é o que deixa, é o que fica. O legado de um caráter, o legado de um exemplo, o legado de uma verdade, o legado de muitas coisas. Meu pai era um homem que não era perfeito. Ele tinha várias dificuldades, limitações, como qualquer um de nós temos. Mas ele deixou um legado sobre a minha vida. Ele deixou um legado sobre os meus irmãos. Ele deixou um legado sobre a nossa família. E eu, como filho, eu sou continuidade de um sonho dele. Eu sou continuidade de uma promessa que está sobre ele. E você precisa entender isso. Quando Deus fala lá e falou com Jacó que os olhos dele não se fechou enquanto não viu a promessa se cumprir. E a promessa se cumpriu. Ele morreu e ficou sobre José, sobre os filhos, sobre as tribos. E o legado dele é eterno, porque até hoje existem filhos, descendências de Jacó. E eu quero declarar sobre a tua vida. Eu não sei de qual descendência você veio, mas o sangue de Jesus repreende todo o mal de uma descendência e estabelece a nova aliança sobre a tua vida. Esteja dentro da arca, faça o que a arca deseja que você faça. E o Senhor estabelecerá uma aliança sobre a tua vida. E é interessante que o mês 8 é o mês de agosto. É o mês que na cultura israelita não há nenhuma comemoração judaica. Porque justamente no mês 8 foi o mês do dilúvio, o mês de Shesvan. E Deus começou ali a primazia de um novo tempo.
Ele falou: não vou destruir mais o mundo com água, mas estabelecerei uma aliança. E Deus fez um arco-íris com a marca de uma aliança. E eu declaro sobre a tua vida nesse mês 8, você que é pai, uma nova aliança Deus está estabelecendo. Está gerando uma nova história sobre a tua vida. E estabelecendo um tempo onde você vai se esquecer, como Efraim fala, esquecendo de toda aflição que a terra me produziu. E eu declaro sobre a bênção sobre a tua vida. Eu declaro a bênção sobre a tua casa. Fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos cada pai nesta casa, cada mãe desta casa, as mães solos, os pais, ó Deus, que lutam tanto pelas suas casas, os filhos, ó Pai, que assumiram, ó Deus, a posição de um pai que foi embora de sua casa. Pai, que não falte sobre eles a bênção do provedor, a bênção do protetor, a bênção, Deus, da provisão incessante, a bênção, Deus, da prosperidade. O que é a prosperidade? A ausência da necessidade, que nunca falte, não falte nada na vida deles, que nunca falte, ó Pai, nada, que eles tenham ausência de qualquer tipo de falta, mas que ele tenha a bênção da continuidade. Ó Deus, que multiplique onde deve multiplicar, que permaneça o que deve permanecer, e que o Senhor faça o que precisa ser feito. Eu abençoo os teus filhos, eu declaro a tua bênção, a tua graça, em nome do Senhor Jesus. Quem crê nisso, diga amém. Eu te abençoo. Feliz Dia dos Pais, amém? Glórias a Deus. A palavra é mais de conselho hoje. Seja um pai que tema a Deus, seja um homem que teme a Deus. Meu pai não era rico, meu pai não ganhava tão bem, mas o meu pai tinha um negócio, que os seus filhos possam dizer isso. Meu pai era um homem sério com as coisas de Deus. Meu pai temia a Deus. Quando meu pai falava de Deus, tinha temor dentro da minha casa. Que isso seja a sua marca também. Que seja a marca sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus filhos. Você que é mãe, que os teus filhos vejam a bênção do Todo-Poderoso sobre a tua vida. Amém, queridos? Que Deus te abençoe com esta palavra. Nós vamos ofertar agora na casa do Senhor. A oferta, ela é obrigatória? Não, ela é voluntária. Porque eu amo a casa de Deus, eu dou daquilo que eu tenho do meu tesouro particular. O que é o tesouro? Os teus ganhos. O que darei a Deus por todos os benefícios que Ele tem me feito? O que você tem feito? O que você pode dar ao Senhor? O que nós damos é insuficiente em contrapartida do que Ele tem feito. Mas o que você dá, o que você entrega, é resultado de um sentimento que você tem de gratidão por Ele. Então que você seja grato e coloque hoje dentro desse envelope uma semente de gratidão. Por mais que você seja incompleto, porque todos nós seres humanos somos autocríticos de nós mesmos. Nós sempre achamos que poderíamos ser melhores. E isso é uma verdade. Então, a tua semente tem que ser assim: Senhor, por mais que eu seja imperfeito, o Senhor é tão bom comigo que tudo acaba ficando perfeito. Então, por isso, eu entrego a minha semente na tua casa. Levante seu envelope ao alto. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, que a tua graça, o teu amor, que o teu Espírito Santo, ó Deus, toque na vida dos teus filhos. Que essa semente reproduza 30, 60 e a 100 por um. Nós consagramos a Ti, Senhor, na Tua casa, a oferta, o dízimo de quem dizima, o voto de quem faz. Aqueles que cumprem, Senhor, abençoa. Abençoa as mãos, abençoa, Senhor, o coração. Abençoa, Senhor, os dias que virão. Abençoa a semana, que nunca falte nada sobre a vida deles. Nós consagramos a Ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Na sua tela tem o QR Code, o número do Pix. Na parede tem um QR Code. Em nome de Jesus. Você pode entregar a sua oferta. Pode solando aí. Irmãos, nós já estamos partindo para o final do culto. Só avisando os irmãos algumas alterações de agenda que nós temos aqui.
Eu sou uma pessoa que, para mim, eu priorizo tudo as coisas de Deus. Eu paro o que precisa parar para abençoar pessoas. E a cada quinzena a gente estava fazendo uma série de ministrações de discipulado. O que é o discipulado? É uma palavra mais específica para que Deus forme as pessoas no caráter cristão. Então, a cada segunda-feira de quinzena, segunda sim, segunda não, nós estávamos fazendo. E até que estavam vindo pessoas, mas não numa abrangência que eu desejava. Ok, todas as quartas-feiras nós tínhamos colocado a oração. E estava no começo até vindo pessoas, que a gente fez um tema de campanha, e foi uma bênção. Deus fez coisas poderosas nessa campanha. Mas acabou a campanha, a gente continuou com o culto da oração. Abria a palavra, o culto com uma palavra, e nós orávamos 1 hora de joelho. Mas aí eu fui vendo que esses dias estava, de certa maneira, não dando o rendimento que eu tinha como expectativa dentro de mim espiritualmente. Então, orando, processando a informação, a gente, por uma direção de Deus, mudou. Então, todas as terças-feiras, que é o nosso culto agora, como temos, todas as terças, quintas e domingos, nós temos terço, o culto da palavra, e o Espírito Santo. Quinto, o culto da vitória. Domingo, o culto da celebração. Então, terça-feira agora é o culto da palavra com a pastora Raquel. Geralmente ela prega, ou a pastora Dani. O culto ele é reduzido. E quando termina, a gente aguarda 5 minutos para alguém ir na cantina, ou ir no bazar, ir no bazar, ou no banheiro, tomar um copo com água e volta. E com um número maior de pessoas, a gente consegue orar e alcançar mais pessoas. Então, todas as terças é culto de palavra e oração. Amém? Todas as terças-feiras é culto da palavra e de oração. Vou repetir de novo. Todas as terças, culto da palavra e da oração. Beleza? E todas as quintas-feiras, que é o culto da vitória, a gente faz o discipulado quinzenal. Quinta passada a gente teve. Essa quinta não terá. Na outra nós teremos. Então o culto também é reduzido. E a gente ministra uma palavra de 20 minutos. Que alcance. E por incrível que pareça, na primeira quinta tinha uma diferença de 500% a mais de pessoas no discipulado. Então eu entendi que dentro dos nossos cultos a gente consegue ser mais dinâmico e alcançar um melhor resultado. Amém, irmãos? Então, sem ser nessa quinta, na outra teremos discipulado. E toda terça culto de oração. É isso aí. Está dado o aviso. Vamos ficar de pé? Que o Senhor, na saída, os pais receberão uma lembrancinha aí. Avisa a pastora que eu já estou encerrando o culto. Amém? A melhor certeza, irmãos, é você estar debaixo de uma palavra. Sexta-feira eu fui pregar na igreja de um rapaz, que ele começou a igreja assim, na sala da casa, foi para a garagem, no salãozinho, e hoje ele tem que alugar um outro salão, porque não está dando conta. Um segundo salão numa outra ponta do bairro. Porque se ele criar 10 cultos no domingo, os 10 cultos enchem. Então ele está criando um outro ponto de extensão. E ele recebeu uma palavra. O pastor ontem que eu fui pregar, de São José dos Campos, que é o que vem às vezes aqui pregar, ele recebeu uma palavra. E ontem a gente viu o resultado do culto de ação de graças que ele fez. Então nós estamos debaixo de palavra. E a palavra ela tem tempo para se cumprir. Você está debaixo de uma palavra? Você tem uma promessa de Deus sobre a tua vida? Então descansa, porque a qualquer momento vai se cumprir. Mas esteja maduro para recebê-la e viver o tempo que Deus tem para você. Levante sua mão para o alto e diga: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus é fiel. Curva a sua cabeça. Que a graça e o amor de Jesus
a consolação do Santo Espírito do Senhor esteja sobre a tua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde, te leve em paz, desde agora e para todo sempre. Quem crê, diga amém.